Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre algo que o pai da fé, pai Abraão, falou. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, verso 14. Gênesis capítulo 22, verso 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí disser-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É a primeira vez que nós vemos na palavra a expressão Jeová Jiré, que é Jeová Senhor, Jiré proverá. O nome que Abraão deu para aquele monte, aonde, pela ordem do Senhor, ele leva Isaque para ser imolado. E na última hora, ou na hora de Deus, o anjo brada com Abraão e fala: não faça nada com o menino, porque o Senhor está vendo a sua fé. Você não precisa fazer nada com ele. E ali estava, atrás do altar, um carneiro preso pelos chifres. E aí ele fala isso: o Senhor proverá. Quantos de nós temos essa preocupação com a providência? Você vê no dia de hoje, muitos de nós pagando um imposto que é revertido para a previdência, não é? Para daqui a alguns anos, teoricamente, quando a gente estiver velhinho e precisar de uma renda, não puder mais trabalhar, a gente ter esse dinheiro para viver. É a previdência pública, ou tem pessoas que são tão previdentes que também pagam uma previdência privada e unem as duas. Mas a previdência prevê o futuro, né, de guardar para algo que você não vai usar agora, vai usar para frente. Mas o que a gente está falando hoje não é de previdência, a gente está falando de providência. Deus proverá. Providência, se a gente for olhar para o significado da palavra, é providência divina. É algo tão maravilhoso que eu nunca tinha reparado como que é designado esse termo. Providência humana é você acudir, você ajudar com medidas adequadas para uma situação. Então, nós estamos daqui a pouco na hora do almoço, então você vai acudir, né, com medidas adequadas. Você vai preparar um almoço para saciar a fome sua e da sua família. Uma situação que está acontecendo agora e que a gente precisa tomar uma atitude adequada para suprir. Só que a providência divina, ela é um pouquinho maior e melhor do que apenas acudir com medidas adequadas. Providência divina é a suprema sabedoria, ou o supremo governo de Deus. É a maneira como Deus conduz de forma maravilhosa todas as coisas. Sabedoria divina é a suprema sabedoria com que Deus conduz ou com que Deus governa todas as coisas. A providência divina, ela é uma presciência também. Ela acontece por causa de uma presciência. Deus vê antes as coisas do que nós. E por isso, ele providencia tudo aquilo que a gente precisa. Por saber o que você vai precisar daqui a alguns instantes, daqui o final do dia, ele já está providenciando o que a gente precisa. Porque ele é maravilhoso, porque ele é muito bom. Porque ele é muito bom mesmo. E aí Deus, como conhece todas as nossas necessidades, Ele sabe
tudo que a gente vai precisar e Ele sabe até mesmo antes da gente pedir. Quando Ele vê essa situação aqui, Ele vai me pedir algo. Deus já sabe disso, por isso Deus já providencia. Olha só o que está escrito em Mateus 6,8, que é um trecho do Sermão da Montanha. Jesus falando, não vos assemelheis, pois, a eles, aqueles que só pedem as coisas, como os gentios fazem, né? Pedem a Deus, aos seus deuses, a comida, a roupa, as coisas que eles precisam. E ele está falando, não faça isso. Não se assemelhe a essas pessoas, porque Deus, vosso Pai, Ele sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peças. Mateus 6,8. Você nem precisa ficar orando assim, Deus, me dá o pão de cada dia. Esse pão de cada dia que Jesus ensina a gente a orar não é o pão físico não, gente. Porque isso o Senhor dá para nós. Ele está querendo saber se a gente tem fome do pão espiritual. E aí a gente pede, me dá isso, Senhor, porque eu preciso também. Tanto daquilo que eu estou vendo, quanto muito mais daquilo que eu não estou vendo. Que é esse suprimento espiritual. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele acompanha todos os nossos passos. Ele sabe tudo que a gente precisa. Aquele povo que saiu livre, de forma poderosa da mão do faraó, eles ficaram 40 anos num lugar que não tem a menor estrutura. Não tinha, né? E até hoje não tem. Estrutura nenhuma. E, no entanto, Deus providenciou o que eles precisavam. Aí, quando nós estamos em Deuteronômio 2:7, Moisés começa a dar uma relembrada a eles, desse período tão longo que eles já estavam vivendo no deserto, e fala o seguinte, em Deuteronômio 2:7, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este deserto. Deus sabe do que a gente está precisando, do que está acontecendo conosco. Às vezes a gente age como se Deus não soubesse, não tivesse nem aí. Ele fala, o Senhor teu Deus que te abençoou, Ele sabe que andas por esse deserto. Esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma lhe faltou. Nada, nada, nada te faltou em 40 anos. Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos sonhos, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe do que a gente está precisando, Ele sabe que a gente está esperando dEle, que Ele nos acuda com algumas medidas. E Ele, por governar tudo de forma tão perfeita, essa providência chamada de sabedoria suprema de Deus, Ele age, Ele coloca ela em ação. E Deus tanto conhece as nossas necessidades, como Ele tem infinitos recursos para suprir as nossas necessidades. Então isso é tão maravilhoso, não há nada que você vá pedir para Deus que Ele não possa fazer. Eu nem vou pedir isso, porque será que Deus vai fazer? Gente, nós nunca vamos pedir alguma coisa que seja maior do que essa suprema sabedoria de Deus em providenciar. Para nós, tem coisas que são 10 vezes maiores do que a nossa capacidade. Mas para Deus, não há nada difícil para Ele fazer. Aí o apóstolo Paulo fala para a igreja dele, que a gente gosta muito, né? Dessa igreja de Filipos. Lá mesmo no capítulo 4, no verso 19... ele fala o seguinte para eles, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, não uma riqueza apenas, há uma riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aí você fala assim, mas necessidade material também? Com certeza, porque essa igreja que ele está falando era uma igreja que era pobre, e que foi uma das que mais se reuniu e levantou uma oferta bastante significativa para ajudar uma igreja mais pobre que eles. Eles se reuniram em amor e levantaram uma oferta, uma espécie, gente,
uma oferta em espécie para ajudar outra igreja. E é para essa igreja que Paulo está falando isso. Então, materialmente sim, espiritualmente também. Tudo, tudo. Em Cristo todas as suas necessidades serão supridas. Riqueza em glória. Jamais conseguiríamos pedir algo que Deus não tenha para nos dar. Que riqueza é essa que Deus tem para nos dar? Primeiro que Deus ele é rico em pelo menos 3 aspectos aqui que a gente vai ressaltar. Só 3. Porque tem vários. Mas algumas das riquezas que Deus nos supre, com essas riquezas. Primeiro, riqueza e sabedoria. Romanos 11, 33, é um poema que Paulo escreve. E que nós também transformamos hoje em canção. E ele fala assim, ele não sabe, ele não consegue explicar, traduzir em palavras. O Espírito de Deus inspirou os homens para escrever. Então o Espírito está fluindo dentro de Paulo para ele escrever. E a maneira dele traduzir em palavras é essa, para falar da riqueza da sabedoria de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como é grande, Senhor, como são profundas as suas riquezas, a sua sabedoria, como são altas, meu Deus, como não consigo nem medir isso. Não dá para medir, não dá para tentar descrever, mas existe. Mas ela é tão real, ela é tão profunda, ela é tão envolvente. Deus é rico em sabedoria. Esse Jeová Jireh maravilhoso. Deus é rico em misericórdia e graça. Efésios 2, verso 4 e depois verso 7. Paulo também declara: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, nesses séculos que nós já estamos, nesses séculos que talvez nossos filhos ainda vão viver, nossos netos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Como Deus é rico em misericórdia e graça. Se eu preciso de misericórdia de Deus, Deus tem para me dar. Se eu preciso da graça de Deus para suportar uma situação, Deus tem graça para me dar. Se eu preciso de entendimento, discernimento, sabedoria para lidar com coisas que eu não consigo lidar, Deus tem uma sabedoria muito profunda para me dar. Isaías, capítulo 55, verso 7. Mostra que Deus é rico para nos perdoar. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu preciso de perdão, para os meus pecados. Eu preciso do perdão de Deus em mim para perdoar. O Senhor tem isso para me dar, Senhor. Ele é rico para me dar isso. Se eu estou deixando o meu mau caminho, que é a aula de passada, né? Eu estou andando na luz, deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Estou me convertendo ao Senhor. Então Deus te dá esse perdão para os seus pecados e dá esse perdão no teu coração para você conseguir perdoar as pessoas, as situações. Deus, ele é rico, ele é a fonte de toda a riqueza material. Simples assim. Ele é a fonte de toda a riqueza material. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12.
riquezas e glória vêm de ti. Da onde vêm as riquezas e a glória? Vem de Deus. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Vem de Deus. O Senhor proverá. Vamos crer no Senhor e confiar nele? Ele que provê todas as coisas para nós. Eu e pastor, desde o finalzinho de fevereiro, a gente está numa luta na nossa casa, porque no âmbito físico da nossa casa, né? Apareceu um vazamento que ninguém sabia de onde, e quebra aqui, quebra acolá, quebra aqui, quebra mais embaixo, quebra mais em cima, quebra o chão, quebra a parede, quebra a laje, procurando esse vazamento. Contrata empresa, caça vazamento, e gasta dinheiro, e gasta tempo. E a gente, meu Deus, e quebrando tudo, e subindo a nossa escada, assim, falando, tá parecendo queijo suíço aqui, tá horrível. E já começando a amontoar aqueles entulhos, e aquele vazamento, e coloca balde, coloca pano, e coloca bacia, e nada de achar. Quase um mês depois que foi achar o vazamento, e mais quebradeira. E a gente pensando assim, meu Deus, não estava nos nossos planos reformar isso aqui, né? E agora vai dinheiro. Não temos dinheiro, não estávamos guardando dinheiro para isso. Não estávamos prevendo isso. Portanto, não tínhamos providenciado isso. Quantas vezes acontece isso com a gente? Você está querendo fazer uma coisa, aparece um problema, uma situação que você vai ter que resolver, e você precisa de providência. São problemas que aparecem que não dá para você fingir que não está acontecendo, que não dá para você deixar para amanhã, porque vai piorando, vai estragando mais, seja no âmbito material ou seja dentro de você. Problemas que não dá para você ficar deixando sozinho, porque ele não desaparece, ao contrário, ele vai virando uma bola de neve. E aí você precisa de uma providência, que às vezes está acima da sua força, está acima é maior do que a sua limitação. É nessas horas, gente, que a gente precisa lembrar que o nosso Deus, ele é Jeová Jireh. Confiar nele, esperar nele e não desesperar. Nós ficamos lá, meu Deus, né? Vamos ter que quebrar tudo mesmo. Tirar a banheira que estava lá. E faz o que com essa bendita? Joga fora, arruma tudo, faz todo o encanamento de novo. E cadê dinheiro para isso? E Deus, que é Jeová Jireh, enviou, gente, o valor exato para a gente poder reformar todo o banheiro. De portas que a gente não imaginava. Mas Deus, ele faz a porta aparecer onde não tem, ele faz rio correr onde é deserto, ele faz. Falou, Deus, e agora? O que a gente faz? Deus envia, Deus provê. Tanto materialmente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente. Quantas pessoas estão querendo ter providências em área emocional e não esperam a provisão de Deus, não esperam que Deus governe sobre isso, e eles mesmos começam a providenciar as coisas, e é sempre sofrimento e dor. A aula de hoje tem o propósito de fazer você esperar na providência de Deus, e não você ir e forçar uma coisa. Espere nessa suprema sabedoria, que governe, que controla todas as coisas. Quantas pessoas, elas querem providenciar para si uma esposa? E a palavra de Deus fala assim que a esposa vem do Senhor. A boa esposa vem do Senhor. Mulher, às vezes, o pessoal arranja. Mas boa esposa é diferente. Essa que é parecida com o Provérbios 31, que tem um valor que excede o de rubis, de pedras preciosas. É Deus que dá, gente.
um casamento abençoado, um marido temente a Deus. É Deus que dá, é Deus que providencia essas coisas. É Deus que providencia o trabalho que vai gerar em você tanto a remuneração que a gente precisa, mas também satisfação. É Deus que providencia. Ah, pastor, mas a gente tem que fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas, você tem que ir trabalhar. Mas se Deus não abrir essa porta, ninguém abre. E quando Deus fechar também, não adianta. Não adianta você fazer nada. O Senhor proverá, creia nisso. E descansa teu coração. Descansa. O que Deus provê? Na prática, para destrinchar, o que é que Deus me provê? Que necessidade que Ele me supre? Tudo aquilo que de fato é necessidade. Aquilo que realmente você precisa, que não é capricho, mas que realmente é necessidade. O pastor estava comentando comigo ontem que ele estava vendo uma matéria, uma foto, né, amor, um vídeo daquela criança Bernardo, que apareceu morto, né? E que há muitos indícios que o pai dele esteja envolvido, como a madrasta dele também. E ali mostrou na reportagem uma foto, ou um vídeo, de uma reunião de pais, onde estão todas as crianças sentadas no colo dos pais. E ele está lá, o pai do menino está, o menino também, o Bernardo, mas o Bernardo é o único que o pai está sentado e o menino está ao lado, de pé. Mostrando uma falta de afeto tão grande, né? Será que esse menino tinha necessidade de afeto? Tanto ele tinha, que esse menino estava clamando por isso. As pessoas falam que ele era muito carente, então ele puxava amizade, puxava conversa com as pessoas, né? Ficava na casa de um, ficava na casa do outro jogado. E foi ao fórum reclamar de, como é que chama a palavra? Não é abandono de capaz, mas é negligência. Não, é negligência, tem uma palavra certa para isso, tem um artigo para isso. Como se fosse uma negligência paterna. Uma negligência exatamente de afeto. Olha só, um menino de 11 anos vai assim. Ele está desesperado, gente. Olha a necessidade dele de ser amado pelo pai. Mas não é isso que os filhos querem? Poxa, qual é o filho que não quer agradar ao pai e não quer a aprovação de um pai e de uma mãe? Todo filho quer isso. Todo filho quer um abraço de um pai e de uma mãe, um beijo, um carinho, uma companhia, uma presença. Todo filho quer isso. Isso é necessidade, gente. Assim, você está querendo muito luxo, você está querendo muito capricho. Não, isso é necessidade. Ser amado. É o amor estorge, né? É o amor família. Você precisa fazer parte de uma casa, você precisa ter um lugarzinho para você voltar. Você saber que pode acontecer um monte de coisa, tudo pode ruir, mas você tem um lugar para voltar. Isso não é luxo, gente, isso é necessidade. Então, o que Deus provê? Aquilo que nós precisamos ter. Você voltar para a tua casa e sentir bem recebido, isso é necessidade. O marido que volta para casa e não é bem recebido, poxa, ele está com problema sério dentro dele. E ele vai reclamar disso, e com razão. Uma mulher que volta para casa e sente que a casa dela não é dela, mas é da sogra dela. E que ela não pode, não tem autonomia para cuidar, para fazer e tal. Ela não se sente parte daquilo. Um filho que não pode... Sabe, filhos e maridos que ao chegar em casa tem que praticamente entrar na casa com o pé na cabeça, porque está tudo limpo, está tudo, sabe, inabitável. Não joga coisa ali, não pega não sei o quê, não pisa lá, não usa o banheiro não, porque eu acabei de lavar. Como se fosse, na época que eu era criança, a gente morou numa casa que tinha aquele vermelhão, né? Eu conheço enceradeira, gente. Então,
Vocês mais novos não sabem o que é isso não, mas enceradeira era até legal. Você subia em cima, ligava e ficava lá, né? Aí até minha mãe vê. Aí depois você saía. Mas imagina, passou cera. A cera que tinha uma mulher na lata. Passa a cera lá, esfrega. Põe os filhos para ajudar. É trabalho árduo. Tá, passou a cera, vem com a enceradeira. Tá? Quando tinha enceradeira. A gente quer lustrar é com, ó o braço. Aí vem os outros lá. Chega. Com o pé tudo sujo. Nossa, era... Não entra! Então você precisa voltar para um lugar onde você se sinta amado. E isso é necessidade, gente. Foi o que Paulo falou em Filipenses 4,19. Meu Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Quais são as necessidades que você tem? O que realmente é necessidade? Porque às vezes o que a gente tem, algumas coisas, não é. O consumismo que está imperando na nossa nação, por exemplo, ela, por meio da propaganda, ela cria em nós, muitas vezes, necessidades que não temos, que não são necessidades. Compramos coisas que a gente muitas vezes não precisa e a gente viveria muito bem sem elas. É por isso que a Bíblia recomenda-nos o contentamento em Hebreus 13, capítulo 5, verso 5. Sabe que eu tenho necessidade de ter 20 bolsas? Ah, mas é tão legal, né? Ah, não é legal combinar bolsa com sapato? Isso é demodê, irmãs, não faz mais isso. Não precisa mais, tá bom? É até cafona. Mas tem gente que ainda faz isso. Combina sapato, cinto, bolsa. Ah, eu amo comprar sapato e bolsa. Roupa às vezes não, porque você vai lá, você mudou o número. Mas é tão bom você saber que você vai chegar lá, o sapato é aquele número mesmo, né? E aí se satisfaz. Será que a gente precisa? Igual tem umas atrizes aí que falam que tem coleção de sapatos, 300 sapatos, 400 sapatos. Sabe que a gente vive bem sem 400 sapatos? Tendo apenas meia dúzia? Meia dúzia, uma dúzia, vai, que seja. Será que a gente precisa mesmo de tanta coisa aí? Precisa da tal maquiagem realmente? Né? Precisa da tal roda para o carro? Né? Precisa de tantas coisas assim? A palavra de Deus fala que a nossa vida deve ser sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Quando eu falei para você assim que Deus supriu milagrosamente a nossa reforma do banheiro, era necessidade ou era luxo? Era necessidade. Então Deus supre a sua necessidade. E em glória. Existem, porém, as coisas que são básicas. Quais são as necessidades mais básicas que a gente tem, que a gente precisa de providência? Comer. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir. Nesse frio aqui, é luxo você pôr uma jaqueta? Ou é necessidade? Agora, se a jaqueta vai custar R$1.000 ou custar 100, aí é outra história, né? Comer, vestir, morar, estudar é necessidade, gente. Conseguir estudar é uma necessidade. Trabalhar, ter saúde é necessidade. Como é que nós vamos servir a Deus sem disposição? Estava me lembrando da mensagem que o pastor trouxe há alguns dias aqui. Que Jesus ele tinha disposição para ter amigos, né? Jesus não se isolava, ele se relacionava bem com as pessoas. Isso é de Deus. Estar com as pessoas, estar se relacionando, estar muitas vezes... Por que a gente precisa estar se relacionando? Para a gente aprender, para a gente ser melhor, para a gente servir o outro, para a gente tolerar, para a gente suportar, para a gente perdoar. Assim a gente cresce. Jesus tinha disposição para andar. Então ele ia por toda a Galileia, depois vai para Cafarnaum, depois volta para Caná da Galileia, depois vai para Nazaré. Precisa de disposição.
Para andar, né? E para andar é para depois pregar. E para andar é para depois ir curar alguém. E expulsar um demônio. E ressuscitar morto. Jesus fazia isso com disposição. Então a gente precisa ter também isso. Então ter saúde é necessidade. Quem fala, usa muito a fala. E 77% da população brasileira usa a fala para trabalhar. Cuidar da voz é luxo? Vai assim mesmo, toma um monte de gelado, toma sorvete com a garganta inflamada, grita muito mesmo. Corinthians, grita muito, vai gritando mesmo. Depois vem o Brasil aí, a Copa, e fica gritando, feito maluco lá. Detonar a voz aí, normal, tudo bem? O cuidar da sua voz é uma necessidade. Então, saúde é extremamente importante para nós. Cuidar da nossa saúde, se alimentar bem. É luxo? Ou é necessidade, gente? Quando eu como mal, quando a gente deixa o cardápio muito livre, para o que é prático e tal, e aí nós só vivemos à base de bolacha recheada, refrigerante, miojo no café só falta o café da manhã, né? No almoço, na janta, na ceia. Ai, tão bom, né? 3 minutinhos, tá pronto. Quando é miojo, é cup noodles. E vamos embora, assim. É lanche, né? É presunto, faz qualquer coisa aí. Sabe o que a gente está fazendo com a gente? Está acabando com a nossa saúde e a nossa família. A gente fica doente mais fácil. Por que os médicos lidam tanto com doença? Quer ver mais gente exposta à doença do que médico? Ficar ali num plantão, ali na emergência, e entra gente com tuberculose, entra gente com dengue, entra gente com herpes zoster, entra gente com um monte de bactéria, um monte de vírus, coisa contagiosa. Por que eles não ficam? Será que eles ficam tão doentes assim? Porque eles criaram resistência. Não, porque eles se alimentam muito bem. Tem que se alimentar muito bem para o sistema imunológico estar funcionando, para não ficar tão doente facilmente. Porque senão, qualquer ventinho já detona a pessoa. Então, é frescura? É luxo cuidar de algumas coisas aqui, quanto à nossa alimentação? Não, porque preciso de saúde, gente, para fazer as coisas, inclusive para Deus. Preciso estar bem para poder fazer o meu trabalho com eficácia, para poder namorar com o marido. Precisa, gente, de saúde, necessidade. Quanto às necessidades, Deus supre. Capricho, não. Necessidade, sim. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Lembrando a gente do contentamento. Deus nos supre as necessidades que Ele considera como necessidades. Mas, ó Deus, eu tenho necessidade de... Uma vez eu vi assim, uma pessoa diante de uma plateia de jovens falando o seguinte: hoje nós vamos orar para quem quer casar. Né? Você que quer casar e tal, nós vamos orar e tal, para Deus abençoar. Se você tem o dom de celibato, fique na sua. Mas se você quer casar, mostra que você não tem o dom de celibato. Porque quem não quer casar, quem tem o dom de celibato não está nem aí para isso. Não é necessidade para ele. Mas quem quer, sonha em casar, ter filhos e tal, não tem esse dom. Então isso é uma necessidade para as pessoas. Então, o salmista fala o seguinte, em Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará, Ele suprirá os desejos do teu coração. Você tem necessidade de uma família? De um casamento? Uma necessidade emocional? Vem de Deus a providência. Vem de Deus o agir, e não a gente. Às vezes eu vejo até no Facebook muita gente desesperada e querendo providenciar.
Em vez de deixar Deus providenciar. Entendeu? E ficar dando umas indiretinhas, ficar falando, melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Aí no outro dia já coloca lá, não, aí começa a falar mal de homem, por exemplo. Que homem, né? Vai um, homem igual biscoito, vai um, vem 18. Sabe? Fica fazendo umas propagandas, até meio tortas ali. No Facebook. E propaganda enganosa. Quantas não faz propaganda enganosa? Pega uma foto que está bem com maquiagem, cabelo todo enrolado, né, uma roupa tchan, e põe no perfil lá. Ou só assim, só no rosto, pegando o melhor ângulo, né? É a tal da providência humana. Olha o que dá. Mostrando muitas vezes uma coisa que não é. Oh, meu Deus, se a tua necessidade é essa, não é assim que você vai suprir, viu? De Deus que vem. Suprimento de todas as nossas necessidades. Ele provê isso. Deus provê aquilo que é impossível para mim. Então, Deus provê aquilo que eu preciso. E Deus provê aquilo que eu não consigo prover. Aquilo que é impossível para mim. Tudo que é impossível para o homem realizar, Deus então vai realizar. Atender a sua necessidade de salvação, por exemplo, era algo impossível para mim e para você. Nós nunca conseguiríamos suprir isso. Jesus falou em Mateus 19, verso 25. Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quem vai poder se salvar, Senhor? Se todo mundo não presta, se todo mundo está destituído da glória de Deus, se é tão difícil para um rico entrar no reino de Deus, se a gente não pode amar as riquezas para entrar no reino de Deus, se a gente tem que ser completamente transformado, eu não consigo fazer isso por mim mesmo. E Jesus fala isso mesmo, é impossível para você, mas para Deus tudo é possível. Você precisa de Deus para isso. Você precisa do sangue de Jesus, você precisa do Espírito Santo em você, te fazer uma nova vida, uma nova criação para você conseguir isso. Você sozinho não consegue mesmo. A salvação é impossível ao homem. Então Deus providenciou a redenção dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus muitas vezes nos desafia para projetos, gente, e empreendimentos nos quais nós devemos depender dele totalmente. Então você vai olhar e falar assim, mas Senhor, isso está maior. Imagina, eu não dou conta disso não. Posso ter toda a previdência do mundo e tentar providenciar tudo. Eu não consigo fazer isso. Como exemplo de Abraão aqui. Que Isaac já nasceu, Isaac já cresceu e estão lá no monte. Mas antes, Deus falando para ele, você vai ser pai de nações. Você vai ser pai de multidões. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele não é família, ele é casal. Só ele e Sara. Eles não são família. E Deus está falando que na nossa família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas esse projeto está bem maior do que eu. Esse projeto está muito além das minhas capacidades. Eu sou velha, minha mulher também. Minha mulher não é jovenzinha, minha mulher não tem a menor condição humana para gerar filho. Já cessou a ovulação dela, faz tempo, ela não tem mais. Não dá para eu viver isso, nem que eu quisesse. Mas acontece que isso foi imputado sobre ele, essa justiça, por causa de fé. Por causa de fé. E Deus, na última vez que vai enviar um anjo para falar com Abraão, o ultimato. Porque Deus aparece uma vez e fala, sai daqui, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mais para frente, Deus vai aparecer de novo e falar assim, olha, o projeto é esse. Você vai ter uma família, seu nome vai ser mudado, você vai ser pai de multidão, sai da tenda, olha o céu, veja as estrelas do céu, vê se você pode contar, não posso contar. Pensa na areia da praia, pode contar, não posso contar. Assim será a tua descendência. Passa um tempo, nada acontece.
Aí eles já começam a providenciar segundo o que eles acreditavam. Providência humana gera Ismael, gera problema para eles. Mais para frente acontece isso daqui, ó. O anjo aparece ali e diz: certamente voltarei a ti daqui 1 ano. Mais 1 ano para esperar. E Sara, tua mulher dará à luz um filho, porque eu falei que era de Sara, né? Eu não falei que era das tuas entranhas? Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Sara e Abraão já eram velhos, avançados em idade, e em Sara já havia cessado o costume das mulheres, ela não tinha mais ovulação. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Não foi uma gargalhadona, não, que ela deu. Ela zombou. Igualzinho aquela mulher que abrigava, que cuidava do profeta Eliseu. Quando ele fala: o que eu posso te ajudar? Não, está tudo bem, está tudo ótimo. Não preciso de nada. Não precisa de nada mesmo? Não. Eu habito no meio do meu povo, está tudo bem entre eu e o rei, não devo imposto nenhum, nós temos uma vida tranquila, abençoada. Daqui 1 ano vou voltar aqui, você vai estar com 1 ano também, né? Você vai estar com o menino nos seus braços. Não, ela zomba também. Fala: não, para com isso. Não precisa fazer isso, Senhor. Eu estava cuidando de ti, não precisa prometer uma coisa que não vai acontecer. Ih, meu marido já é velho. A mesma atitude da Sara, ela riu-se no seu íntimo, consigo mesma, depois de velha. E velho também, meu Senhor, terei ainda este prazer? Não, acho que não. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso ao Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Após 1 ano, Isaque nasceu. Sara concebeu e deu à luz deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Deus proverá. Ele suprirá as nossas necessidades. Deus suprirá as nossas impossibilidades. Deus proverá. Seja no âmbito material que você precisa, Deus proverá. Seja no âmbito emocional que você precisa, Deus proverá. Seja no âmbito familiar, o que você precisa. Conversão dos filhos, a paz dentro de casa, um casamento cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus, abençoado, cheio de concórdia, de companheirismo, Deus proverá. Seja filhos espirituais, Deus proverá. Deus proverá. Necessidade que nós temos. Eu tenho necessidades, algumas necessidades. Filhos espirituais. No ministério. Deus proverá. Proverá. Quando Deus proverá? Quando? Que é o desespero de muitos de nós. Legal, eu acredito, ótimo, bênção. Abraão demorou mais de 20 anos, não quero isso para mim, rejeito isso. Mas quando? Deus proverá. Eclesiastes 3, você conhece esse texto. 3:1. A palavra de Deus fala assim, que há um tempo, tudo tem seu tempo determinado, tudo. Tem tempo de você abraçar, tem tempo de você deixar de abraçar. Não pode abraçar mais. Tem tempo de vida, tem tempo de morte. Tudo tem o seu tempo determinado com um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra de Deus. Deus trabalha, gente, de acordo com a agenda e o relógio dele. Não com a agenda e o relógio da gente. Deus trabalha.
Jesus fala que Deus trabalha muito e ele também precisava trabalhar. Meu pai trabalha e eu também. Nós vemos no ministério de Jesus o quanto Deus trabalha. O tempo todo ele pensa na gente. O tempo todo a motivação dele é a gente. Mas tem o relógio dele, o tempo do Senhor. Em João capítulo 7, verso 6, fala de uma situação ali. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o seu tempo, o tempo de vocês, está sempre presente, né? Vocês querem as coisas tudo para ontem. E aí, nesse mesmo capítulo, João 7, no verso 30, olha o que aconteceu. Então procuravam prendê-lo. Procuravam prender Jesus, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não era chegada a sua hora. Queriam prender Jesus uma hora. Pegaram Jesus em um determinado momento e levaram ele para um alto da colina para dali jogar ele no precipício. Mas Jesus sai, eles não percebem, Jesus foge, porque não era a hora. Mas chega um momento em que vai ser a hora. E aí em João 13 fala assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não era hora de prendê-lo. Então não vai acontecer isso. Porque os homens até tentaram matar Jesus. Mas acontece que a palavra de Deus fala que Jesus não foi morto. Jesus se deixou morrer. Ele falou assim, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomar minha vida de volta. E foi isso que aconteceu. Então os fariseus tiveram várias chances na cabeça deles e eles tramaram o tempo todo. A partir do segundo ano do ministério de Jesus, eles vão começar a tramar para matar Jesus antes da hora. Mas não acontece nada sem que Deus tenha um propósito determinado. Quando chega a hora, aí Jesus se deixa prender. Antes não. Então, quando Deus provê, na hora que Deus determinou para prover, na hora que vai ser necessário prover, nem antes e nem depois, Jesus não vai chegar nem adiantado e nem atrasado. É na hora certa, no relógio e no propósito e na agenda de Deus. Deus proverá, sim, mas no tempo e na hora aprazada. Aprazada. Para quem Deus provê? Seus filhos. Em Mateus 6, 25, Jesus fala, não andem ansiosos, não fiquem preocupados. Extremamente preocupados com uma coisa que vai acontecer ou pode nem acontecer. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que vocês haveis de comer, meu Deus, o que vamos beber. Não fiquem ansiosos também quanto o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Às vezes eu penso assim no corpo também com relação à nossa saúde. Ah, meu Deus, o negócio está caído, Senhor. Vai passando o tempo, gente, olha como está começando a cair, e começa a desesperar. Para com isso. Deus vai suprir as coisas todas aí. Hã? A cegueira do marido, misericórdia. Sabe? Mas Deus vai suprir. Se o homem exteriormente está se deteriorando, né, porque é assim, né? A lei do homem é a degeneração, enquanto que a lei de Deus é a regeneração. Então o corpo por fora pode estar deteriorando. Às vezes eu olho umas fotos, logo no início do nosso ministério aqui, né, já passou 13 anos, eu falei, nossa, mudei, hein? Né? Então, se estamos degenerando por fora, se o homem interior está sendo transformado, é isso que importa. É isso que realmente importa. Então, Jesus não fala, fica, ansioso com o seu corpo, não. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes.
Observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E ele faz essa pergunta que às vezes a gente esquece, gente. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Sabe, que eu já falei para vocês, a ave nem era vendida praticamente, era quase dada, gente. Não valia nada. E Deus está falando que cuida delas, então ele pergunta, vocês não são muito mais valiosos do que as aves? Será que seu pai não cuida de vocês, não? Ele está aqui, enfatizando sua paternidade divina. Ele é pai, ele cuida de vocês. Então Deus, ele provê para os seus filhos todas as nossas necessidades aqui. E ele também provê escapes para que a gente se mantenha espiritualmente em pé. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, se Deus permitiu que ela viesse, ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, você está precisando disso? Está se sentindo tentado? Por isso que eu falo aqui, sabe, para todos, no discipulado, para todos, desde que eu estou aqui. Se Deus te libertou, você é livre mesmo. Quando as pessoas caem porque querem cair. Porque Deus é verdadeiro e Ele provê livramento para a gente não cair em tentação. A coisa é mais forte do que eu, esse pecado é mais forte do que eu, essa fraqueza é mais forte do que minha. Não, a palavra de Deus fala, você está dizendo que você é fraco? Diga ao fraco, sou forte. Forte não porque você se esforça para isso. Forte porque em Cristo, com a força que Cristo te dá, posso suportar, posso viver contente, posso viver livre em todas as circunstâncias. Então Deus provê isso também, gente, livramento da tentação, para não cair, nem cair da fé, nem descair da graça, nem causar vexame, nem para dar mau testemunho. Deus não permite que isso seja maior do que você, Ele te provê livramento. Vamos abrir Gênesis 22:11, por favor? Gênesis 22:11. Deus proverá, é a experiência que Abraão teve no Monte Moriá. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, atrás de Abraão, gente. Quando você menos esperar, de repente. É tão incrível isso, porque é de repente, a igreja estava ali obedecendo a Jesus, não saiu de Jerusalém, estão esperando esse poder que vem do céu, que eles precisam para testemunhar, estão assentadinhos no cenáculo, um lugar de comunhão, de refeição. Estão ali assentados e de repente vem um vento impetuoso, enche aquele lugar e tochas começam a descer sobre eles e eles começam a falar em línguas estranhas e recebem ali, é a descida do Espírito Santo sobre eles e eles começam a falar e começam a engrandecer o nome do Senhor e há um rebuliço espiritual ali, de repente, Paulo e Silas estão ali suportando as dores de pregar o Evangelho, suportando essa possibilidade de pregar e encontrar corações endurecidos. Há essa possibilidade. Em vez de eles se converterem, eles açoitam
aqueles homens de Deus. Estão ali presos pelos pés e pelas mãos, suportando, mas eles resolvem deixar com a força que eles tinham ali, e ao invés de chorar, ao invés de dormir, ao invés de falar sobre qualquer outra coisa, eles simplesmente começam a cantar. E começam a louvar a Deus, e de repente vem um terremoto que abala as estruturas, que quebra os grilhões e as cadeias, eles estão livres, abrem as portas. De repente, Abraão está ali, segurando aquele cutelo, e ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Com toda a dor, com todo o medo, com todo o conflito interno, isso não é maior que a obediência dele ao Senhor. Uma fé que ele tem inabalável no Senhor e não na circunstância. E ele vai fazer. E de repente o anjo fala isso. Para, Abraão. Não faz nada não. E ele olha para trás dele. E tem o cordeiro que ele tinha falado que Deus ia prover. Pai, por que a gente está subindo só nós dois para o monte? Pai, por que a gente está levando a lenha? Por que a gente está levando o cutelo? Mas por que a gente não está levando o cordeiro? O Senhor proverá, filho. Está atrás dele o cordeiro preso pelos chifres, que ele ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão coloca o nome naquele lugar. Ah, Jeová Jireh. O Senhor proverá. Até hoje tem esse lugar lá. E até hoje Jesus tem esse nome. Ele continua tendo como um dos seus nomes maravilhosos. Além de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele também é Jeová Jireh para nós. O que é, hein? Que você está precisando. Nesse mesmo monte, 2000 anos, aproximadamente depois, a história vai registrar a obra máxima de providência divina. Da sabedoria suprema de Deus em governar e controlar e conduzir todas as coisas. Nesse mesmo monte, está ali um outro cordeiro. Só que não é um cordeiro qualquer, é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo e que gera a providência para todos nós, de perdão para os nossos pecados, de vida nova. A máxima demonstração e prova da providência, Jesus Cristo. Todo o peso do castigo, dos nossos pecados, das nossas maldições, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas debilidades, dos nossos complexos, dos nossos traumas, tudo estava lançado sobre ele. E a providência do Senhor é fazer com que tudo aquilo se misturasse ao sangue de Jesus. E foi limpo, e foi transformado, e aquela história foi apagada. E aí Deus transforma agora numa nova história. A redenção do povo de Deus. A nova história do povo de Deus. Aquele monte ali foi consumada através do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se Deus, assim como Deus, proveu de forma maravilhosa e máxima a nossa vida nova, nosso perdão, gente, Ele vai dar as pequenas coisas também. Porque a minha casa, um carro, uma roupa, saúde, um remédio, isso é pequeno demais. Os nossos pequenos sonhos que a gente tem são importantes para serem realizados, mas quando você coloca isso num parâmetro com o que Jesus já providenciou para nós, é pequeno. E Ele cumpre. Ele cumpriu o maior, com certeza cumprirá o melhor, o menor.
Deus proverá, que você possa, nessa manhã, sair daqui praticando a confiança e a dependência. Confiança e dependência na provisão divina. E não na tua provisão, mas na provisão divina, que aí, gente, é muito melhor e muito mais perfeita e certa. Amém? Querido Senhor, nós oramos neste momento, te entregamos esta aula. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, por falar ao nosso coração. Como o Senhor é fiel, sempre o Senhor fala, nos dirige, nos orienta, Pai. Nos enche de encorajamento e de fé. Tua palavra gera em nós fé. E em nome de Jesus, que a gente possa realmente praticar, Deus. Confiar nessa provisão maravilhosa. Uma provisão, Senhor, que é indescritível, Pai. Mas que é real, que é poderosa, meu Deus. Que em nome de Jesus, os meus irmãos que estão aqui, e esses que vão nos ouvir pela internet, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer com que eles, todos aqueles que precisam ouvir, ouçam. E evite deles tomarem decisões erradas. Que evite deles providenciarem para si recursos, Pai, que não vão garantir a felicidade. Que possa chegar aos corações e fazer com que eles decidam escolher a unção e o agir de Jeová Jireh nas suas vidas. Seja na área material, seja na área emocional, seja na área ministerial, Deus. Porque é o Senhor que provê também a cura, é o Senhor que provê também o poder, a confirmação, os milagres, Senhor, as conversões, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos por ser Jeová Jireh nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.